Record News Rural. Oferecimento. Bradesco, de ponta a ponta é com o Bradesco que o agro conta. Micro Essentials da Mosaic, MPS em grânulo único. Oi, bom dia para você. O Record News Rural está no ar. A segunda edição da Expo Leite no Parque Fernando Costa, em Uberaba, teve leilões, julgamentos e o tradicional concurso leiteiro com quebra de recorde mundial. A Expo Leite, na segunda edição, já vem se consolidando como um dos principais eventos do setor. Reuniu criadores, técnicos, especialistas e apaixonados pela pecuária leiteira. É um reconhecimento do trabalho e para a gente, mais do que isso, é poder a associação, né? Poder mostrar para o Brasil, para o mundo inteiro que vai, durante a exposição, mostrar o potencial das raças ebuínas também para produzir leite, né? Hoje, 90% do leite produzido no Brasil tem genética zebuína, seja puro quanto cruzado. Então, o local de seleção, onde a seleção é mais assídua, estamos à frente aos outros países, é aqui no Brasil. Um dos principais momentos foi o concurso leiteiro, que registrou a quebra de um recorde mundial. Participaram do torneio animais das raças Gir Leiteiro e Girolando. Essa é a vaca Darling, da fazenda São José do Cancan, a grande vencedora da raça Gir Leiteiro. Essa verdadeira querida bateu a marca mundial de produção de leite durante o concurso leiteiro, atingindo quase 85 quilos de média. E para alcançar um resultado assim, é preciso muito trabalho. Serviu para a gente a primeira Expo Leite de aprendizado, como auxiliar o próximo ano, e no segundo ano, nesse ano, no caso, nós demos toda a condição para que a disputa fosse ainda melhor, ainda mais acirrada. Destaque também para os julgamentos. Fêmeas e machos das raças Guzerá, Gir Leiteiro e Girolando marcaram presença na pista do pavilhão multiuso no Parque Fernando Costa, em Uberaba. Eles estão trazendo o que tem de melhor. E esse é o objetivo da exposição. Para cada uma das raças, um jurado foi convocado em campo e o público acompanhou a avaliação criteriosa. Olhares atentos a cada detalhe, do crânio ao biotipo, definindo os melhores representantes das raças e celebrando a dedicação dos produtores. A gente sempre tem um grupo de mais ou menos 30 animais que estão fechados ao longo do ano, sendo preparados tanto para exposição quanto para leilão. Os leilões movimentaram o setor com cifras expressivas e o entusiasmo valorizou a genética de ponta. Do outro lado da feira, a agricultura familiar trouxe o sabor da produção local, com queijos, doces e outros produtos que encantaram o público. Estando com esses produtores aqui nesse espaço, proporcionar a eles essa oportunidade de adquirir alimentos, saborear esses alimentos, né? E até mesmo divulgar o trabalho que a gente faz diariamente junto com esses produtores. Uma exposição desse nível Uberaba, além de trazer os benefícios para a área rural, nós temos também um benefício que circula dentro do nosso município, né? Nós temos aí maior lotação nos nossos hotéis, uma movimentação na economia. As feiras Progenética e Profêmeas trouxeram oportunidades únicas para produtores investirem em melhoramento genético com condições especiais, democratizando o acesso a uma genética de alta qualidade. De negócios fechados a recordes quebrados, de sabor a tradição. Uberaba mais uma vez se consolidou como o palco das melhores práticas e inovações no setor leiteiro. A Leite já está consolidada, né? Como sendo uma grande opção de reunir, né, amigos, reunir produtores, né, pecuaristas que fazem seleção no gado de leite, né? Um momento de confraternização, mas também de negócios, de testes, né? Então, com certeza, o ano que vem está garantida a terceira edição. Uma lei sancionada pelo governador do Mato Grosso estabelece novos critérios para concessão de incentivos fiscais no âmbito estadual para as empresas adeptas da moratória da soja. A moratória é um acordo de 2006 firmado entre algumas empresas exportadoras que veda a compra de soja plantada em áreas desmatadas, ainda que o desmate tenha ocorrido dentro da lei. Em visita à Record News, o governador do estado, Mauro Mendes, falou sobre o assunto.
Estabelecemos em Mato Grosso uma penalização através de uma lei estadual que vai retirar incentivos fiscais às empresas que promoverem essa moratória da soja. O que é a moratória? Muitas pessoas às vezes não compreendem bem isso. É uma regra criada por um conjunto de empresas, a maioria delas são multinacionais, que estão desrespeitando a lei brasileira, o Código Florestal. O Código Florestal estabelece limites sobre os quais nós podemos usar o solo em todo o país. Aquilo que você pode tornar como área produtiva ou deixar como área preservada. E essas empresas, elas não estão respeitando a nossa lei. Por isso que em Mato Grosso nós criamos também uma sanção para essas empresas, porque elas não podem vir aqui no nosso território, no nosso país, estabelecendo regras que não respeitem a nossa lei e o nosso país. E os preços da soja estão mais altos aqui no mercado interno. Entenda agora o porquê. Com o ritmo mais lento que o das temporadas anteriores, a safra de soja 2024-2025 tem concentrado a atenção dos produtores. Com isso, as negociações em grandes volumes no spot nacional também estão mais devagar. Já as indústrias esmagadoras seguem com alta demanda por soja em grão. O resultado foi a elevação dos preços internos da oleaginosa ao longo da semana passada. Os indicadores Esalq BMF Bovespa Paranaguá e CPEA Esalq Paraná já operam nos maiores patamares do ano em termos nominais. O Brasil vai começar a exportar algodão para a Arábia Saudita. Essa é a sexta abertura de mercado para o país neste ano. Desde o início de 2023, o agronegócio brasileiro já conseguiu abrir 265 mercados em mais de 60 destinos pelo mundo. O mais recente é a Arábia Saudita, que começa a receber produtos brasileiros de origem vegetal. Este ano, o país já autorizou a importação de sementes de hortaliças, aves vivas, de flores e feno. E agora, algodão em pluma, algodão em caroço e os considerados desperdícios de algodão, como farelos, torta, fibrila e óleo. A conquista coincide com a consolidação do Brasil como o maior exportador mundial de algodão. Até setembro, o país já tinha comercializado 3 bilhões e 680 milhões de dólares e 1.900.000 toneladas, superando o mesmo período de 2023. Em 5 meses, a valorização da mandioca já atingiu quase 60%. Na semana passada, a tonelada fechou em pouco menos de R$ 650. Segundo pesquisadores do CPEA, a alta demanda por mandioca vinha fortalecendo os preços da raiz nos últimos meses. Mas, recentemente, a menor oferta é que tem sido determinante para os aumentos. Agora, muitos produtores estão atrasando a colheita, sobretudo por conta da rentabilidade que está limitada em decorrência de menor produtividade e teor de amido. Com a baixa da oferta, o valor médio da raiz de mandioca posta-fecularia fechou a R$ 648,74 a tonelada na semana passada, com alta de 3% em comparação ao mesmo período anterior. De acordo com pesquisadores do CPEA, esse foi o 20º avanço semanal consecutivo. Desde meados de maio, quando a média registrou a mínima do ano, a elevação acumulada é de 59,8%. Em 12 meses, a alta é de 8,2% em termos reais. E para você que é empresário, preste atenção nesse recado. Quer fazer sua marca brilhar? A ID3 Brindes tem o que você precisa. Com mais de 4.000 itens disponíveis, temos tudo para impulsionar sua empresa com brindes personalizados e de qualidade. Seja com a sua logo, uma frase especial ou aquela ideia única que você tem em mente, nós cuidamos de cada detalhe. Nossa tecnologia de ponta e uma equipe super expert garantem que seus produtos sejam incríveis e prontos para impressionar. Tem algo especial em mente? A gente adora desafios e transforma sua ideia em realidade. Converse com nossos consultores e veja como podemos fazer sua marca se destacar de verdade. ID3 Brindes,
Personalize, fidelize e impressione. A banana da terra é uma das queridinhas da culinária mineira. Apesar de não ser a mais consumida no estado, uma família de Araguari tem apostado no cultivo da fruta há 2 gerações. Esta é uma das fazendas produtoras de banana da terra na região do Triângulo Mineiro. Chanco passou de pai para filho e se produz um dos frutos mais consumidos no Brasil e no mundo. A vida toda eu tenho ela na minha cozinha. Ela, para mim, é a melhor. Você tem várias maneiras de você fazer ela. É frita, é cozida, é assada, é farofa. Este é o Fábio, produtor e um apaixonado pela terra e pelo que faz. Daqui a pouco a gente volta para o campo, mas antes, vamos à feira, saber do povo como este alimento é aproveitado no dia a dia. Todo mundo gosta, né? Tanto fritinha no prato, todo mundo quer uma farofinha, uma banana frita, né? Toda semana eu compro. Minha neta adora banana da terra frita. Cada brasileiro come em média 25 quilos por ano. São mais de 465 mil hectares de áreas plantadas, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Fábio acompanha o crescimento das plantas e dedica horas à produção nos 35 hectares. Herança de família. Essa banana, meu pai começou o cultivo dela, nem nascido eu era. Então, eu sempre trabalhei com ela. Existem mais de 1.000 tipos de bananas, divididos em 50 grupos de variedades com propriedades de cor, textura e sabor diferentes. A banana é a fruta mais popular do planeta. Segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, são mais de 150 milhões de toneladas produzidas por ano. De acordo com especialistas, a banana se adapta melhor ao clima tropical. Com a seca que atinge o Sudeste, os impactos são negativos na produção do Fábio. Nesse período de entre-safra, entre o verão e o inverno, mesmo com o sistema de irrigação, os cachos sentem diferença e a produção acaba caindo um pouco. Até tem um ditado, né? Bananeira que já deu cacho. Ela dá o cacho uma vez só. Então você corta ela o mais baixo possível, vem os filhotes dela, que tem em volta. Aqui os filhotes cresce e produz o cacho. E na hora de comercializar, o preço quase não muda, independente da demanda e da época do ano. Palavra de quem conhece bem a fruta, desde a produção até a venda. A banana terra, o preço dela é mais firme por motivo dela ser, vamos dizer assim, mais difícil na produção, produz menos. Aonde você tira, vamos dizer assim, num hectare que você tira 300 pratas, você vai tirar 80 terra. Então ela não produz, por mais que você trata do bananal, ela não produz igual a prata. A prática de cultivo sustentável é comum entre os agricultores que trabalham com a produção de banana. As técnicas incluem a rotação de culturas, controle biológico de praga e uso racional de insumo, promovendo uma agricultura mais saudável. Em Minas Gerais, a produção de banana da terra é realizada principalmente por pequenos e médios agricultores, que cultivam a fruta tanto para o consumo local quanto para a comercialização em mercados regionais. No Triângulo Mineiro, além das condições climáticas, existem outros fatores que favorecem o cultivo. Entre eles está a questão de adubação, nutrição do solo, a questão de irrigação e principalmente as questões climáticas. O produtor tem que ficar atento, porque ultimamente a gente está observando um calor excessivo e isso é prejudicial à produção. Da plantação, a colheita vai direto para o mercado do produtor na Ceasa. Ponto conhecido por reunir produtores e comerciantes. O Fábio valoriza a relação que constrói com os compradores e acompanha as entregas pessoalmente. As entregas são feitas 2 vezes por semana. Em cada dia, Fábio leva cerca de 250 caixas e praticamente 90% já estão vendidas. Para o produtor, não existe nada mais gratificante do que ver a produção. Resultado de muito esforço sendo vendida e apreciada pelos consumidores. É muito gratificante a produção que a terra nos produz, que Deus nos deixou. Eu fico observando a quantidade de alimento e variedade que tem. Então vamos dizer assim, é um mistério de Deus, né? O Conselho dos Exportadores de Café do Brasil participou de uma reunião da Força Tarefa Público-Privada da Organização Internacional do Café com autoridades competentes e responsáveis pela fiscalização do regulamento da União Europeia para produtos livres de desmatamento nos Estados-membros do bloco. Foi um marco para a abertura de um diálogo
Quem chega para dar um panorama para a gente é o Márcio Ferreira, que é presidente do Secafé. Bom dia, Márcio. Seja sempre bem-vindo ao Record News Rural. Oi, Kelly. Bom dia. É um prazer estar novamente com vocês. Márcio, acho que o Secafé tem um papel fundamental de mostrar para a União Europeia como a nossa produção é sustentável, é isso? Exatamente. Mostrar com bastante transparência alguma dificuldade todos nós temos, mas está bem além, bem mais avançado do que as outras origens. É importante que nós comuniquemos isso claramente para a União Europeia. Pois é, essas novas regras, né, e a regulamentação desse conjunto de normas, claro, tem gerado uma certa apreensão aqui do agro brasileiro. O café não foge a essa regra porque é um mercado importante, né? Para o café, para o agro em geral, para o café, por exemplo, a Europa representa 50% das nossas exportações. Então é extremamente importante. O que a gente tem procurado é dialogar com todos, aqui e lá fora, e nós temos avançado muito em relação a essa pauta, não somente em demonstrar que nossa cafeicultura é sustentável, que ela não tem praticamente muito pouco, irrisório, a questão de desmatamento após 1º de janeiro de 2021, né, como é estabelecido na lei, mas principalmente debatendo os instrumentos de leitura e mapeamento dessa cafeicultura, para que não haja, por parte das autoridades competentes da União Europeia, um erro de leitura, vamos dizer assim, por uma defasagem de alguns instrumentos que eles estabeleceram por inteligência artificial, mas que muitas das vezes, ou algumas vezes, demonstram aquilo que a gente chama de falso positivo, por exemplo, né? Mas temos avançado bastante e o Brasil tem se colocado como sendo, inclusive, líder nesse diálogo e tem oferecido soluções interessantes na cafeicultura, assim como provavelmente outros commodities produzidos no Brasil. Olha, é um diálogo fundamental, até porque, como você já sinalizou para a gente, alguns players desse mercado têm uma visão equivocada da nossa cafeicultura, é isso? Tem a visão equivocada. Primeiro, é equivocado no sentido de que um pouco vamos trazer a responsabilidade para nós mesmo, porque o Brasil, na prática, ele é líder, produz com bastante eficiência, mas falhou ao longo do tempo em comunicar essa liderança do ponto de vista que nós temos diversidade, qualidade e sustentabilidade. Isso é um trabalho que a gente está se empenhando bastante junto com outras lideranças da cafeicultura brasileira, mas no que concerne especificamente a UDR, a gente tem avançado no sentido de mostrar, mediante a plataforma, principalmente a plataforma que verifica que aquele café produzido em um certo talhão, ele não foge àquilo que determina a legislação europeia. Então, esses instrumentos, assim como outros países estão oferecendo, eles falam não só pelo café, falam pelos cafés do Brasil, um todo, mas, de certa forma, puxam os demais produtos do agro do Brasil, né? Porque se o café se apresenta bem, e quando pensa em café é difícil pensar em Brasil, imagine-se que os outros produtos do agro, talvez com um pouco mais de dificuldade, vão alcançar também lá na frente os resultados que são requeridos. Pois é, muito bacana essa análise sua, viu, Márcio? A gente fazer também uma autocrítica, né? Dizer, a informação ela é ferramenta estratégica, né? Então, realmente, a gente falar do Brasil, mostrar o que a gente faz de bom aqui, os nossos desafios, mas também a nossa superação de obstáculos é fundamental para a gente, para nós brasileiros e também para o mundo. Quando a gente fala de exportação, né? As regras vão ficando mais rígidas, mudam de um país para o outro, de um continente para o outro, e é preciso, claro, que a informação circule. Uma informação muito importante em relação ao café é que a maioria, mais de 70% dos produtores são pequenos produtores, com propriedades de ali menos de 20 hectares, é isso? Exatamente, isso é um ponto que eu inclusive ia abordar com você, porque muitos imaginam lá fora que a cafeicultura brasileira é de grandes cafeicultores, mas na verdade não é, como você me colocou, 70% são pequenos produtores, né?
É óbvio que pequenos produtores no Brasil têm uma dimensão, pequenos produtores na África têm outra dimensão. Mas dentro do nosso contexto são 70% pequenos produtores. Esses pequenos produtores precisam realmente ser vistos dessa forma e no entendimento de que o Brasil, até fruto de Código Florestal e várias iniciativas que ele vem desempenhando ao longo do tempo, já há cerca de 20 anos, eles realmente dão essa segurança e comunicam lá para fora que seja grande, médio ou pequeno, todos esses produtores, via de regra, estabelecem e cumprem com as legislações brasileiras, muito rígidas, e agora também com a UDA. Agora, Márcio, quando a gente fala de sustentabilidade, eu acho que é importante a gente trazer um tópico aqui que é sobre produção versus área plantada. O Brasil aumentou demais a produção nos últimos tempos, mas em relação à área, o que você traz de informação para a gente, Márcio? Ao longo dos últimos 50 anos, o Brasil ele tem primado por produzir, ter uma produtividade cada vez mais alta e reduziu em 50% a área plantada. Hoje nós temos, fruto de ciência, tecnologia, a gente tem variedade de tanto no arábica quanto nos canéforas, que nos permitem produzir uma produtividade impressionante quando comparado, inclusive, a outras origens. Isso, obviamente, chama a atenção lá fora. Mas o fato é que, como se requer cada vez mais preservação, e não pode ser diferente, a gente entende que o Brasil vai continuar aumentando essa produtividade nos canéforas, vamos dizer, uma escala maior, mas também nos arábicas, o que permitirá que nós tenhamos condições de atender a essa demanda, como eu disse, qualidade, diversidade e sustentabilidade, sem ocupação de, vamos dizer, de novos espaços, mas e também em recuperação de áreas eventualmente degradadas, onde você tinha pátio, por exemplo, né? Então você tinha o gado e aquela área já foi bastante utilizada e hoje a gente tem muito essa agricultura regenerativa, na qual o Brasil também, a cafeicultura, vem se empenhando bastante. Exatamente. E aí já entra na agenda de carbono, por exemplo, que foi apresentado também nessa reunião. Exatamente. O Secafé ele liderou estudos inicialmente no estado de Minas Gerais, no ano seguinte no estado do Espírito Santo, que vem comprovar que a nossa cafeicultura ela é sim carbono negativo e obviamente com boas práticas a gente atinge patamares aí mais significativos e isso é um estudo que obviamente tem que continuar, né? Nós estamos já por divulgar isso em revista de ciência e reconhecimento internacional. E esse estudo, obviamente, ele passa por metodologia que é abonada e totalmente aprovada lá fora, então nos dá essa segurança de que nós estamos no caminho certo e vamos continuar investindo bastante, desde a produção até a comunicação, para que aquilo que se faz realmente seja reconhecido no mercado internacional. Pois é, acho que um outro ponto também importante e que foi apresentado, né, Márcio, em relação ao percentual de mata nativa no nosso país, que tem um tamanho gigante, né? A gente diz que o produtor, hoje quando você analisa os produtores em geral, aquilo que, como eu falei, que o Código Florestal já demanda, e muitos produtores, muitas enormes quantidades, eles vão além do Código Florestal. Então, a gente até recebe, hoje teve uma decisão recente do STF com relação a reconhecer aquele que realmente preserva, né, a área ambiental na sua propriedade, para que ele receba realmente certos incentivos e apoios, né? Então, essa questão das boas práticas, da preservação ambiental, ela fala por si só, porque muitas das vezes há muita palavra, mas pouca ação, o que não é o caso da cafeicultura brasileira, né? A gente tem uma reserva ambiental expressiva, mantém esse diálogo lá fora e realmente traz uma tranquilidade para os importadores, para os consumidores, de que a nossa cafeicultura se comunica com essa preocupação. Eu sempre digo o seguinte, a UDA, ela, embora seja um enorme desafio para todos nós, não somente o Brasil, mas ela também é uma grande oportunidade, porque se nós entendermos que a UDA parte do princípio de que o consumidor quer um produto cada vez mais sustentável, sem desmatamento, enfim, com bastantes exigências,
Também nós queremos requerer dos importadores, dos clientes lá fora e da comunidade internacional, que isso se reflita na embalagem final, porque se nós tivermos na embalagem final a possibilidade de ler ali Café do Brasil, eu digo que essa é a melhor propaganda que nós vamos ter, porque se está lá é porque é dentro da legislação da Europa, e se está lá em grande quantidade, já que o Brasil é de longe o maior fornecedor de café para o mundo, mostra que nós somos extremamente sustentáveis. Exatamente, até porque é uma oportunidade de tirar uma dúvida aqui com você, Márcio, a gente aprender. Muitas vezes o café brasileiro, ele é exportado, chega lá, ganha uma outra embalagem que não tem a nossa identificação, é isso? Exatamente. Quando você olha os números de estatística de exportação, você vê o percentual que o Brasil representa lá fora. Mas quando você viaja, você tem a oportunidade de estar lá fora e, no geral, você entra dentro de uma rede de supermercado, você entra dentro de cafeterias, parece que o Brasil não é tão grande quanto é, porque você vê mais o nome de outras origens e poucas das vezes o Brasil, e ao mesmo tempo, você bem colocou, os cafés, obviamente, eles são blendados, então, obviamente, cada marca tem o seu segredo, e aí ele vai blendar cafés do Brasil com outros, e ao blendar, é como se o percentual que é o Brasil, e com certeza é a maior parte daquele café que está na embalagem, não está ali refletido. E é isso que a gente quer, é buscar o reconhecimento na embalagem. Isso é o consumidor lá fora saber, eu estou tomando café do Brasil. Pode ser até Brasil mais alguns, mas nunca alguns mais Brasil. Exatamente, um reconhecimento importante e merecido. Agora, Márcio, em que pé que está esse regulamento da União Europeia? Acho que essa reunião foi importante, ter essa abertura de diálogo, mas quais são os desafios do setor e até mesmo as preocupações? Nós recebemos com bastante alegria, vamos dizer assim, a questão da postergação por um ano, né? Que praticamente é um dado, está nas etapas finais ali no parlamento, mas deve ser confirmada e é assim que ela vai entrar em vigor a partir de 2026. Então nós teremos o ano 2025 ainda para trabalhar nessa pauta que é muito detalhada e as demandas são muito grandes. Hoje, um dos desafios que eu digo para você, Kelly, que nós temos a nível de Brasil, diz respeito, inclusive foi fruto de uma reunião nossa no CDPC semana passada, diz respeito ao mapeamento da cafeicultura brasileira. Por que isso? Porque hoje, tanto a União Europeia, ela estabeleceu como uma base de análise um mapa, mapa de florestas, né? Fruto de inteligência artificial da JRC, que é realmente um instrumento muito interessante, mas que ele não traz à luz com clareza aquilo que realmente é a nossa cafeicultura. Para que isso ocorra, e a UNIAR já concordou, a Autoridade Europeia já concordou, é necessário que nós tenhamos o nosso mapeamento feito pela liderança da cafeicultura brasileira, e esse mapeamento ele vai propiciar que, se houver algum caso de falso positivo, uma leitura indevida por parte dessa inteligência artificial que foi criada lá fora, ela venha a ser contestada, no bom sentido, através desse mapeamento, que vai mostrar realmente o que é a cafeicultura em si, detalhe por detalhe, propriedade por propriedade, e aí eventuais dúvidas não existirão e não haverá questionamento quanto à real, vamos dizer assim, sustentabilidade e não desmatamento. Nosso receio era de que esse instrumento que ele estabeleceu como leitura criasse alguma dúvida e essa dúvida gerasse, vamos dizer, um possível aumento de índice de possibilidade de desmatamento, o que não ocorre. Isso a gente já conseguiu contornar. Isso, falando a nível de Brasil, está avançando bem nessa pauta e deve começar, esperamos, a partir do próximo ano, já trabalhar nesse instrumento importantíssimo. Lá fora, a gente continua dialogando. Os importadores, é interessante, e isso é muito bom também, que apesar da legislação ter sido postergada, muitos importadores, a sua maioria, já requerem embarques com o UDA, já atualmente e também lá para frente. Embora não haja penalização, é uma oportunidade que nós vamos ter, desde o país produtor até a autoridade competente no país consumidor e também os importadores,
de ir observando de que forma que isso está sendo feito na prática, quais são os instrumentos que comprovam esse não desmatamento, e é importante que eles estejam interligados. Aquilo que é gerado pelo Brasil, por exemplo, no âmbito do Secafé, essa plataforma, seja interligado com aqueles instrumentos que a autoridade competente, os importadores demandam, para que haja uma leitura fácil, em termos de segurança, né, acurácia, e ao mesmo tempo entendendo que cada container ele tem, em média, 150 produtores. Então, há containers que terão 500, há containers que terão 1.000. E é imprescindível que essa leitura seja feita da melhor maneira possível, sem esses contratempos, vamos dizer assim, até fruto de que nós estamos começando com esses instrumentos estabelecidos lá fora e esse mapeamento que vem a ajudar bastante eventuais erros de leitura. Márcio, a gente vai fazer um combinado aqui. Vamos acompanhar cada etapa. Você sabe que você, o Secafé, tem sempre portas abertas aqui no Record News Rural. Obrigada pelas informações e um bom dia para você. Tá bom, quero um abraço. Obrigado a você. Obrigada mais uma vez. E o Record News Rural de hoje vai ficando por aqui. Obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até lá! Record News Rural. Oferecimento. Bradesco. De ponta a ponta é com o Bradesco que o agro conta. Micro Essentials da Mosaic. MPS em grânulo único.